E vamos às nossas considerações finais, chegando aí às considerações finais no programa Respondendo Suas Dúvidas. Tema de hoje: o cristão que nasce num berço evangélico. Cristão e nasceu num berço evangélico, tem que se converter? O que significa a palavra conversão? Se as pessoas elas lessem mais o dicionário e procurassem compreender mais o significado de cada palavra, elas não tropeçariam tanto no erro bíblico. O erro bíblico, ele acontece de muitas maneiras, de muitas formas, mas o mais evidente que nós temos observado são aqueles erros da pessoa não entender o que significa tal palavra. O que significa, por exemplo, não julgueis para não ser julgados, com a medida que julgares vos julgarão também. Então hoje as pessoas elas têm muita dificuldade na língua portuguesa, e por você não conhecer muito bem a língua portuguesa, é que vem os vacilos, é que vem os erros, é que nascem muitas vezes as respostas erradas. Vários temas que nós colocamos aqui, se você estudar a língua portuguesa, você vai pelo menos acertar 70%, 80% da questão, e foi o que aconteceu hoje. Muitas pessoas erraram, porque elas falaram assim, o fato de nascer em berço evangélico, a maioria das pessoas erraram, isso não significa que a pessoa ela tem significa que ela tem que se converter, porque não quer dizer nada. Tudo bem, você até pode estar certo nesse aspecto, ou alguns dizendo, se ela nasceu na lei, ela tem que se converter para a graça, Tudo bem, está meio certo essa pergunta, mas ninguém trouxe essa resposta que eu queria, que está aqui no dicionário. O que significa a palavra conversão? Conversão é quando uma coisa passa a ser outra, traduzindo, quando ela se transforma. Ação de alteração, modificar o sentido, um caminho ou uma direção. Isso é conversão. Conversão, o que significa converter? No passado, eu não sei se você já estava vivo nessa época, eu não sei se você é muito novo. Se você é muito novo, você não vai se lembrar, mas em 1983, 84, por exemplo, eles lançaram no Brasil os primeiros carros a álcool, e eles funcionavam somente a álcool. Então, quem quisesse, como o álcool era muito barato, muito menor do que a gasolina, eles chegaram e pegaram alguns carros que você ia no mecânico e você convertia esse carro de gasolina para álcool. A partir do momento que o carro ele estava convertido para álcool, você não podia mais colocar gasolina. Se colocasse gasolina, o carro nem ligava, o carro nem funcionava. Então o carro só funcionava se fosse mediante ao combustível de álcool. Isso é uma conversão. O que é uma conversão? Quando a coisa passa a ser uma outra, quando ela se transforma, quando ela tem uma ação de alteração, modifica o sentido, o caminho, modifica a direção. Então, obviamente, que o cristão que nasce num berço evangélico, ele não é convertido. Por que não é convertido? Porque ele não teve uma transformação. Ele não era uma coisa e passou a ser outra. Ele não se alterou, ele não se modificou, ele não tomou um novo caminho, não tomou uma nova direção. Agora, a sensação de você estar numa igreja e sempre estar ali ouvindo louvores, nascer nas músicas, nascer na audição da palavra, e você estar ouvindo, te dá a sensação que você é um cristão, que você é uma pessoa que realmente segue a Cristo, o que pode estar inteiramente enganado. Por quê? Porque o seu nascimento, o seu objetivo de ser cristão, não nasceu da carne, não nasceu da água e do espírito, mas nasceu segundo a carne. Nós temos aqui uma tradução bíblica em João capítulo 3, depois eu vou mostrar para você que, por exemplo, Jesus chega uma hora para os discípulos, e olha que eles já estavam com Jesus há 3 anos e meio, e Jesus virou para eles dizendo, vocês têm que se converter. Jesus chega para apóstolos que o serviam há 3 anos e meio dizendo essa frase, vocês têm que se converter. Por quê? Porque Jesus via coisas, quando Jesus os conheceu, eles tinham um procedimento. Passaram-se anos e anos e anos, e Jesus continuou a observar esses mesmos procedimentos. Então o que Jesus fala para os seus discípulos? Vocês têm que se converter.
Por que essa conversão? Porque não houve uma mudança, uma transformação e tudo aquilo que a gente já encontrou num dicionário. O perigo de você nascer num berço evangélico é qual? É a sensação que você é um cristão. É a sensação que você é um evangélico. Você tem essa certeza. Mas espera aí, eu sou um evangélico. Eu cumpro as normas aqui da igreja. Eu obedeço o que o pastor manda eu fazer. Eu nasci dentro da igreja. Eu jamais seria capaz de cometer um ato contra a minha religião. Se o pastor me ensinou a não cortar o cabelo, eu não corto. Se o pastor me ensinou a usar um tipo de roupa, eu uso. Se o pastor me ensinou a não falar palavrão, eu não falo. Nunca falei palavrão na minha vida, bispo, porque eu nasci num berço evangélico, né? Então em casa não se fala palavrão, né? Isso é uma conversão? Não, isso não é uma conversão. Isso é uma tradição que você cumpre na sua vida. É uma tradição de cumprimento de normas, de regras. Se o seu pai batesse na sua boca desde criança, você também não ia falar palavrão. E você não tem nada a ver com ser evangélico, né? Eu tinha um pessoal lá da minha família, né? De um dos parentes meus lá que também não falava palavrão. Porque falou palavrão, o pai batia, né? E aí as pessoas foram criadas nesta doutrina, neste conceito de não falar. E não eram evangélicos. Então, o ser evangélico, nunca ter falado palavrão, ou ser evangélico e estar ali dentro de uma denominação, não significa que não há a necessidade da mudança, da transformação, da conversão. Em algum momento você vai ter que se converter. O jovem rico, por exemplo, qual é o exemplo que ele dá? Ele diz que desde a infância ele cumpria todos os mandamentos, dando a referência o quê? Que ele tinha nascido num berço religioso, num berço onde se praticava a lei de Moisés. O apóstolo Paulo também dá esse mesmo relato. Ele nasceu num berço religioso, né? Circuncidado lá no dia certo, fariseu de fariseus, né? Então ele fala de toda a tradição dele, né? A vinda dele até Jesus, até ser um pregador da graça, ela foi inteirinha pautada debaixo da igreja, debaixo das normas da lei de Moisés, ao ponto que quando chegaram para o apóstolo Paulo, né, e ele dá o relato da vida dele, ele fala que ele na lei ele era irrepreensível, ou seja, nunca que ele se lembre ele transgrediu um ato da lei, né? E mesmo assim ele teve que se converter. Então como é que você explica uma pessoa que nunca falhou em nenhum ato da lei, de repente ela tenha que se converter? Por que Paulo teve que se converter se ele nunca falhou em nada da lei, se ele foi sempre irrepreensível debaixo da lei? É o exemplo aqui de Nicodemos. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Veja como é que a conversão ela é diferente de um reconhecimento, né? Porque Nicodemos, ele começou o princípio da conversão, porque ele foi até Jesus e disse: Rabi, ele chamou Jesus de mestre, né? Sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer o que tu fazes se Deus não estiver com ele. Então Nicodemos chegou e falou: Senhor, eu sou diferente dos fariseus, porque eu reconheço que tu és vindo de Deus. Porque se o Senhor não viesse de Deus, o Senhor não faria esses sinais, né? Não faria o que o Senhor faz. O Senhor faz porque o Senhor faz pela mão de Deus. A isso respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então Jesus chegou para Nicodemos e falou: Nicodemos, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. O que é nascer de novo? Ele nasceu debaixo de um conceito, de uma tradição, né, de uma questão religiosa. Tanto é que, por exemplo, o que nasceu no berço evangélico, você pode ter certeza, eu ponho minha mão no fogo aqui, dou minha mão à palmatória, ele vai seguir todas as tradições dos seus pais. Pode ver, a criança que nasce no berço evangélico, ela sem discutir nada, ela sem discutir nenhuma palavra nem nada, ela vai obedecer em tudo o que o pai e a mãe falam. Então, se o pai e a mãe falam, você não pode cortar o cabelo, a criança não vai cortar o cabelo. Se você não pode usar brinco, a criança não vai usar brinco. Você não pode passar batom, a criança não vai passar batom. Se você falar que tem que ir na igreja de sábado, tem que guardar o sábado, a criança vai guardar o sábado.
porque ela nasceu num berço evangélico. Então ela vai seguir todas as tradições dos seus pais. Quando ela for adolescente, né, quando ela crescer e começar a tomar conhecimento da Bíblia, ela vai ter que ter a conversão dela. O que o meu pai e minha mãe passam para mim que está de acordo com a Bíblia e o que está fora da Bíblia? O que está de acordo com a palavra e o que está fora da palavra? E aí vai ser o momento que ela vai fazer as mudanças na vida dela. Falar, pai, mãe, vocês vivem assim, mas isso está contra a Bíblia. Eu não vou mais seguir o que vocês me falam, porque isso não está batendo com a Bíblia. Então ela vai quebrar, ela vai mudar, ela vai se transformar, ela vai quebrar os laços com a religião. Aí ela se converteu, né? Se ela não tiver essa mudança, se ela não chegar e analisar as escrituras e falar, a partir de hoje eu vivo isso aqui na minha vida, não houve a conversão na vida desta pessoa, né? Então ela tem que ter a sua linha, ela tem que ter o seu seguimento, ela tem que crer nas escrituras e não crer porque o pai e a mãe creem. O pai e a mãe creem para eles, você tem que crer para você, né? Então tem que existir essa crença, ou então o corte, né? Por exemplo, você viu, a Cida falou, a Nilza falou, minha filha na igreja desde criança, nasceu na comunidade cristã Amor e Graça, cresceu na escolinha, tudo mais, aprendeu da graça, chegou agora a 22 anos, não quer mais saber de ir na igreja. Por quê? Porque ela não se converteu. Parecia que estava convertida, né? Parecia na escolinha, falava da graça, cantava, brincava, ouviu a palavra de Deus, ouviu, mas acabou se afastando. O filho pródigo, ele era convertido? Não era convertido, porque saiu da casa do pai. Mas estava na casa do pai, mas não era convertido, nasceu num berço evangélico. O irmão do filho pródigo era convertido? Não era convertido, estava dentro da igreja. Mas quando o irmão chega, volta, ele se revolta com o pai, não queria mais entrar na casa do pai, não queria mais conseguir seguir naquele caminho. Por quê? Faltou o quê para o irmão do filho pródigo? A conversão. Então Jesus falou, se não se converter, não vai ver o reino de Deus. Perguntou Nicodemos, pode um homem voltar ao ventre da sua mãe e nascer pela segunda vez sendo velho? Respondeu Jesus, Nicodemos, em verdade te digo, né? Ele fala assim, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. O nascido da carne é carne e o nascido do Espírito é Espírito. Então, você nasceu pela carne, precisa ter essa concepção, você precisa compreender que todas as pessoas que nasceram dentro da igreja, a tendência delas, como crianças, é seguir os seus pais, né? 99% das crianças, elas seguem os seus pais nas igrejas. E os pais ficam felizes da vida, tá vendo? Converti meu filho. Mas, bispo, isso não é bíblico? Na Bíblia não está escrito para nós instruirmos as crianças o caminho que elas devem seguir e depois no futuro elas não nos darão glória? Exatamente, você deve instruir, mas isso não é conversão. É isso que você precisa entender. Não é o fato de você levar a sua criança para a igreja que ela é convertida. Você precisa orar e torcer, e ligar com Deus em oração e fazer muitas coisas para que ela se converta. Para que depois de adolescente, de adulta, quando ela tiver decisões para tomar na sua vida, que ela vá de livre e espontânea vontade, né? Que ela vá de livre e espontânea vontade. Aí Jesus fala assim, não te admires, importa nascer de novo. O vento sopra de onde quer, ouve a sua voz e não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim todo aquele nascido do Espírito Santo. Perguntou em Nicodemos, então, como pode isso acontecer? Acudiu Jesus, você é mestre em Israel, não compreende essas coisas? Então o cara era mestre em Israel, né? E não sabia que tinha que se converter. Quando Jesus chega aqui para os apóstolos em Mateus 18, olha que eles estavam há 3 anos e meio com Jesus. E obviamente Jesus conhecia Pedro, conhecia Tiago, Jesus viu como eles eram antes de andarem com Cristo, né? Antes de andarem comigo, Pedro era assim, João era assim, Tiago era assim e por aí vai. Quando Jesus está para ir para a cruz, Jesus fala para eles, em verdade vos digo, que se vós não vos converterdes e não vos tornardes como uma criança, de modo algum entrarei no reino dos céus. Tá vendo? Os apóstolos, hein? Mas espera aí, bispo, eles eram apóstolos, eles estavam expulsando demônio, curando enfermos, né? Só que ainda não eram convertidos. E Jesus dá essa incumbência de conversão para os apóstolos. Falou, olha, vocês têm que se converter, né? Não é eu que vou converter vocês, porque se Deus nos converte, então
Não tem obra, o que eu faço então? Não faço nada? Quer dizer que eu não tenho que fazer nada? Eu tenho que me converter, né? Quem me chama, quem me escolhe para o evangelho é Deus. Agora, a conversão, falar assim, bom, a partir de hoje eu quero ser uma nova criatura, a partir de hoje vou mudar meus atos, os atos são nossos, né? O ato é meu, não é de Deus. Eu faço as coisas, eu ando. Se eu quiser andar, eu ando. Se eu quiser ficar sentado, eu sento. Se eu quiser seguir Jesus, eu sigo. Se eu não quiser, eu rejeito o convite de Cristo, né? Não é opção nossa, ir ou não ir. Jesus cita a parábola da grande festa, e na hora da festa, os convidados rejeitaram o convite, falaram, não vamos, temos coisas mais importantes para fazer. E o dono da festa ficou irado, né? Ou seja, Deus ele dá oportunidade para nós praticarmos, para nós vivemos a fé, para nós vivemos a palavra, mas nós não vivemos, né? Ou seja, Jesus deu a oportunidade, olha, vocês já tinham que ter mudado, falou para os apóstolos, vocês já tinham que ter mudado, não mudaram. Então vocês, se vocês não se converterem, não se tornar como crianças, vocês também não vão entrar no reino de Deus. Olha que coisa forte, hein? Mas espera aí, Jesus escolheu todos eles, mas não eram convertidos. Por quê? Porque Jesus não viu mudança, né? Então converter é se transformar, é mudar, né? Mais uma vez, deixa eu pegar o dicionário aqui para você, ó. Se você pegar no dicionário, ó, qual o significado de conversão? Quando uma pessoa passa a ser outra. Aquela que nasceu no berço evangélico, ela passou a ser outra pessoa? Não, ela é assim desde criança, você já reparou? Não teve mudança. Qual foi a conversão que ela teve se ela é assim desde criança? Ela nasceu no berço evangélico, criancinha ela cantava, agora está adolescente, está cantando também, né? Criança ela cantava, adolescente ela está cantando, está entrando na fase adulta, continua cantando, é a mesma coisa. Transformação, que transformação que ela teve? Nenhuma, né? Modificar, alterar, mudar o sentido, o caminho, a direção, né? Mudar, né? A pessoa mudou hábitos, mudou costumes. Aqui, ó, a ação de mudar de religião também, ele cita aqui, ó, o efeito de mudar de religião, opinião, mudar o ponto de vista, mudar os hábitos, mudar os costumes, tudo isso é conversão, né? Por que Paulo se converteu? Porque ele mudou os costumes. Ele era de um jeito, ele nasceu num segmento de lei, né, de prática da lei de Moisés, fariseu, era um praticante da lei de Moisés, irrepreensível nesta lei, nunca alguém foi até Paulo e repreendeu ele pelas práticas da lei, ele era irrepreensível, ele era um exímio praticante da lei. Aí o que aconteceu? Ele se converteu, mudou tudo, parou de pregar o que pregava, virou uma outra pessoa, era uma outra pessoa. Então houve conversão ali no caso de Paulo, porque ele era uma outra pessoa, né? E se nós também, que nascemos no berço evangélico, não tivermos esta mudança, essa transformação, de modo algum nós vamos ter a nossa vida eterna. Então o que mudou em você? O que mudou em você? Ah, bispo, eu era tão bom que eu não precisei de mudança. Aí que está o grande problema, né? O jovem rico achou também que ele era muito bom, que ele não precisava de mudança, que ele havia praticado desde a infância, né, as escrituras. O nosso amigo Nicodemos aqui também achou que não precisava de mudança, e por aí vai, né? O filho pródigo achou que não precisava de mudança, o irmão dele achou que não precisava de mudança, e esse é o problema, quando as pessoas elas acham que elas não precisam de mudança. Ou seja, quem nasceu no berço evangélico precisa rever as escrituras, precisa um dia pegar a Bíblia, começar a ler a Bíblia e falar, será que essa doutrina aqui que meu pai segue, que a minha mãe seguia, que a minha avó segue, que meu pai, minha mãe segue, que toda a minha família segue, será que ela está batendo com a Bíblia? Ou será que eu não estou no caminho errado? Se você não analisar as escrituras, você não vai se converter, e se você não se converter, de modo algum herdará o reino dos céus. Então, é o que está na Bíblia, e essa incumbência cabe a todos nós da conversão. Então, parabéns aos 86% das pessoas que votaram no sim, que sim, mesmo a pessoa que nasceu no berço evangélico, ela tem que se converter, e os 14% que votaram no não, né, infelizmente não acertaram hoje, porque é necessário sim a conversão para todas as pessoas precisam da conversão, tá bom? Chegamos ao final do programa respondendo suas dúvidas. Bispo, mesmo aquele que nasceu na graça, porque senão vai acontecer que nem a filha da Nilza, né? Tava lá na igreja desde criança, 22 anos, hoje não frequenta mais a comunidade cristã Amor e Graça. O que faltou para ela? A conversão,
né? Ah, bispo, eu pensei que estava convertida. Não, conversão é mudança, é transformação. Então, quem sabe agora, passando pelo mundo, a pessoa não se converte, né? Que fala, puxa vida, é que nem o filho pródigo. O filho pródigo, depois que volta para casa do pai, se converteu, né? Antes não era convertido. Depois que passou o que passou, se converteu. Então, isso é muito importante para todos nós, tá bom? Sem conversão, não há vida eterna.